Bom dia, piloto. Bom dia, pilota. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Edu. No podcast do Edu, nós falamos com vocês que são donos de oficina ou donas de oficina que querem organizar sua oficina e lucrar mais em 90 dias. Para quem está chegando aí agora, para quem está chegando aqui agora e ainda não me conhece, ou para você que também me conhece, mas não lembra meu nome, eu sou o William Rezende, aqui no podcast também conhecido como O Perguntador. E eu, para quem não me conhece, eu sou o Eduardo Tagman, proprietário da Tagman Car Service, oficina situada aqui na cidade do Fogo na Bomba, né? Osasco. Vai mexer. Aí eu falo que eu estou na parte bonita aqui, idiota. Aí também o criador do método da mecânica da mente, que tem ajudado muitos donos de oficinas a mudarem os seus resultados, né? O resultado na sua empresa, na sua oficina, partindo do pilar principal, que é esse daí, ó. É você mesmo aí que está me olhando aí. Motivo aí da mudança principal para mudar os resultados dentro da sua oficina. É aí, ó. Tanto para você dono, como a Shirley, que é a dona também, né? Exatamente. E a mudança principal é para você, para sua família, para as qualidades de vida, para quê? Para você realmente virar o piloto e estar ali no comando da sua vida, não ser Exato. comandado pela oficina. O que a gente vai falar no episódio de hoje, Edu? A gente vai falar sobre como aumentar o faturamento da sua oficina sem aumentar o número de clientes. Eu fiz até uma pesquisa ontem lá no perfil do Eduardo. Eu não vi o resultado ainda, porque eu deixei rolar pelo menos quase as 24 horas, mas depois a gente posta para ver. Você acha, você que está ouvindo a gente aí, você acha que para você poder aumentar seu lucro, seu faturamento, a oficina precisa atender mais carros, ter mais clientes ou menos? Deixa eu saber aí depois nos comentários. Manda aí no comentário enquanto isso. E a gente vai falando aqui durante o podcast. Vamos ver se você vai mudar de opinião depois, até o final. A Shirley tá querendo o link aí, ó. Como que a gente faz aí? É só clicar no aviãozinho, Shirley. O link é o mesmo também daquele que eu mandei para você, acho que semana passada, retrasada, que é o barra live. Aquele link nunca muda. Tá. Só precisa ter ele. Aí Só entra salvar. ali rapidinho ali, clica ali no grupo, links, Isso, mídia, docs, links e acha ele ali fácil. isso. Muito bem. Tá bom? Então, depois que acabar aqui, eu deixo lá, a gente deixa salvo qualquer mensagem no grupo lá dos alunos para poder, quando quiser divulgar, assim. Beleza? Bom dia para todo mundo. Bom dia, Shirley. Bom dia para o PA Automotores. A oficina Ita, que eu vi que está aqui, cadê ele? Bom dia para o Renato. E bom dia para todos os outros amigos que eu não conheço o nome, só estou conhecendo pelo nome da Da oficina. oficina. Então, vamos lá. Du, a gente falou isso, que eu falei, não, o tema de hoje é como você aumentar seu lucro, seu faturamento, atendendo menos clientes. Então, existe uma importância. Desculpa. Tem relação você aumentar o seu lucro, aumentar o seu faturamento com o bom relacionamento com os clientes que você tem hoje? Rapaz, assim, quando você comentou comigo a respeito desse tema, eu fiquei pensativo como que a gente pode falar sobre isso, né? Algo que todo mundo quer saber, né? Mas de uma certa forma sem se aprofundar. É quase que impossível, né, William? Mas assim, vamos lá, vamos tentar trazer clareza. Espero que todos eles compreendam da melhor maneira possível em relação a isso, né? Para e pense um instante, qual é o tipo de cliente que você tem atendido, tá? Eu acredito muito, William, naquela questão da questão eu digo assim, como que eu posso dizer à luz da sabedoria milenar, você falar acerca da lei da atração. Pronto, já achei. Tem um versículo da Bíblia que diz, aquilo que tu pensas, tu és, tá? Então, assim, você vai ser atraído por aquilo que você pensa, né? Então, por isso que eu falo, o dono de oficina ele tem que ter a mente do empresário para ele pensar justamente o quê?
que tipo de cliente ele quer atender. Olha só, a Bíblia, né, deu uma dica legal. Aquilo que tu pensas, tu és. Então, aquilo que você pensa como a sua oficina, ela vai ser. Então, baseado em cima disso, pare e analisa hoje. Quais são os tipos de clientes que você tem atendido hoje? Esses clientes são clientes que têm valorizado o seu serviço? São clientes que pagam direito? São clientes que respeitam, né? O respeito mútuo. Eu acredito muito na prestação de serviço do respeito mútuo. Eu respeito o cliente, ele me respeita, a gente coloca na balança, tá igual. Não pode ser desigual para o cliente, não pode ser desigual para a empresa, né? Ela tem que ser uma balança justa, porque isso é o que agrada a Deus e eu acredito como um dos princípios aí essenciais para uma empresa de sucesso, tá? Então, assim, quais são o tipo de cliente que você atende hoje, né? Você tem muito cliente que reclama, você tem muito cliente que sempre está, né, na hora de pagar, ele sempre está dando uma canseira, sempre quer desconto, né? Então, começa a analisar isso. Para ali um momento, né, depois que terminar aqui o nosso bate-papo, e analisa ali. Tira uns minutos e fala: deixa eu ver, a maioria dos meus clientes são clientes bons? São clientes medianos? São clientes ruins? Aí você anota. Mas seja honesto, seja sincero com você. E aí, em cima disso, você vai começar, William, já ter mais ou menos uma noção, né? Em relação. Aí depois você vai entender. Se você tiver uma quantidade de clientes que, de uma certa forma, não valorizam muito o seu trabalho e pagam muito pouco por isso, aí você já vai ter uma luz já, hein? Por que que você está trabalhando e não está vendo a cor do dinheiro? Por que que você vive estressado? Porque você vive com impaciência. Por que que você, de uma certa forma, até está meio insatisfeito com a sua oficina? Se você colocar a verdade nisso que a gente acabou de falar, já vai trazer um parâmetro para você, né? Eu vou citar só um exemplo, William, né? Atendemos um carro aqui, né, por esses dias, premium, carro, aí tinha um defeito nele, né, muito estranho. Aí tinha outros defeitos no carro que eles estão coligados. E ali o primeiro passo dos testes é o que? É um carro que tem muita tecnologia. Fiz ali o teste da bateria, que é um carro que tem uma bateria EFB, não uma bateria AGM. A gente entrou lá com o scanner, com o medidor de bateria, gerou o relatório. O carro pega bonitinho ele. Porém, no relatório deu que a bateria está praticamente morta. Então ali o defeito do carro está relacionado ao quê? Justamente aquilo que me deu. Então ali é o seguinte, aí a gente continuou os testes e falei para o cliente. Primeiro passo aqui é a gente substituir a bateria. A porcentagem de resolver o problema do seu carro é muito grande. E ali ele perguntou. Aí ele falou assim, mas qual que é o valor aí? Não, tranquilo, vamos trocar e tal. Era um carro muito bom. O carro passa dos seus 100 mil. Aí eu falei assim, ó, para você trocar aqui a bateria, já mão de obra, tal, não sei o que, vai ficar na casa aí de 3.300. Ele falou, vixe. Aí ele falou, não, eu entendo que o seu serviço aí é muito bom, tal, mas você não acha que você está cobrando muito alto? Aí eu falei, pergunta para mim, assim. Eu falei desse jeito, pergunta para mim, quanto custa só a bateria do seu carro, do meu carro, no caso, né? Pergunta. Aí ele falou, tá, Eduardo, quanto custa só a bateria? Eu falei, 2.850, bateria primeira linha. Aí ele, nossa, mas não, tipo, eu falei, ué, seu carro tem uma tecnologia alta, não sei o que. Eu falei, tá funcionando o start-stop do seu carro, quando você para no farol ali? Aí ele, parou de funcionar esses dias. Então, boa parte dos problemas do seu carro tá relacionado a isso. Ele falou, nossa, não tem... Quando ele falou assim, eu tô vendendo esse carro, não tem uma alternativa que seja mais em conta? Eu falei assim, o procedimento da empresa é fazer o relatório da maneira correta, né? A maneira correta é isso que eu estou te informando, eu estou te trazendo todos os parâmetros. Mas ali, pela palavra dele, porque ele recebeu indicação para estar trazendo o carro até nós, ali eu já percebi que é o quê? Não é o perfil do cliente que a gente costuma atender. E aqui é muito pouco.
Então, assim, aí ele perguntou, não, mas será que você não consegue uma outra bateria? Pelo menos para a gente colocar no carro para saber se realmente vai resolver o problema do carro, porque eu tenho que trocar uma bateria do carro e depois não ser o defeito. Aí eu falei assim, fulano, procedimento técnico correto que eu apresentei para você através dos seus relatórios é necessário fazer dessa forma. De um jeito ou de outro, você vai ter que trocar a bateria do seu carro. Sendo ou não sendo, a bateria do seu carro você tem que trocar. Estou te informando isso. Aí ele, mas não tem nenhum jeito. Aí eu falei, tem. Trocando a bateria, colocando uma bateria de primeira linha, pagando os 3 mil e tralalá. Aí ele, não, tranquilo. Aí hoje, né, eu vou montar o carro e vou entregar para ele. Eu nem vou insistir muito, nem vou buscar alternativa, porque a minha forma de trabalho é inegociável. Oi, né? Não abro exceções para esse tipo de situação e outra, né? Não é o perfil do cliente que a gente atende, né? Vai ser cobrado o diagnóstico, ele está ciente, né? E eu preciso dar atenção para outros carros que aqui estão dentro da tarde. Então é justamente isso, William. Acho que assim, acho que esse ponto que a gente iniciou aqui do dono da oficina parar e olhar quais são o nível de cliente que ele tem hoje. São clientes que honram ali os valores que você aplica, são clientes. Qual o tipo de cliente? É o cliente que chora muito? É o cliente que sempre quer um jeitinho? É o cliente que sempre fala que está caro? Aí já dá para você já parametrizar aí, né, para a gente começar justamente o nosso bate-papo. Então, o start para você saber tem então total relação. O perfil do seu cliente tem total relação para você saber se você consegue ganhar mais atendendo menos carros. Já ficou bem claro isso para mim. E agora acho que eu acho que essa é a pergunta já do 1 milhão aqui. Mas eu preciso fazê-la e eu quero saber. E não tem Vou certo. até colocar o número do Pix aqui. Aqui, ó. É possível aumentar o faturamento da oficina sem aumentar o preço dos serviços oferecidos? Repete a pergunta aí. Ó, tem como você lucrar mais, faturar mais, sem aumentar o valor do serviço? Porque se tiver, é por isso que eu falei, é a pergunta de 1 milhão, a gente quer saber aqui agora. Se não tiver, tranquilo, aí agora você vai explicar se tem ou não tem. Ó, vamos lá, William. Olha só, mano. Puto, negócio da hora aqui. Você falando, ainda bem que você fez um complemento, faz eu pensar. Aí o seguinte, né? Qual é a estratégia que o dono de oficina tem se ele for ter esse tipo de mentalidade? É necessário que ele tenha um plano. Esse plano ele vai ser baseado como, né? Ele vai ser baseado em cima. Opa, caramba. Peraí, vou voltar aqui. Peraí, voltei. Apareceu um alarme aqui, meu. Só para repetir, Voltou, tá então, tudo certo aí? tá só com um pouquinho de atraso no Instagram, mas tranquilo. Então vamos lá. O dono de Tá. oficina precisa ter um plano. Esse plano, Isso daí é o seguinte, o que acontece? Ele vai ter que ter um plano, ele vai ter que desenhar uma estratégia para executar se a mentalidade dele estiver baseada em cima do que você falou. O William falou o seguinte, dá para aumentar o faturamento sem aumentar os serviços da oficina? Dá, né? É a estratégia mais correta? É a melhor maneira? Aí é onde eu falo, olha a estratégia, olha a estratégia. Eu vou achar um negócio aqui, ó, um versículo que a gente falou, a gente estava conversando hoje em Provérbios a respeito disso daí, ó. Quer ver? Nossa, meu, e agora pra eu achar aqui rapidão, mano? Eu vou ter que abrir aqui. Não, não. Aí, William. Vamos fazer o seguinte. Meu, e o pior é que o negócio era.
Aqui. Aí. Ó, então aqui diz o seguinte, ó. Para que os seus planos sejam bem-sucedidos, eles devem ser criados uma estratégia e apresentado às pessoas sábias. Isso daqui é o que está em Provérbios. Só que assim, olha só a profundidade que tem nisso daqui. Por isso que eu falei do plano e falei da estratégia. Você vai, antes de você sair tomando atitude, você vai ter que planejar, criar uma estratégia. Aí você pega conselheiros ali, as pessoas que você confia, né? Se você tiver algum mentor, alguma coisa assim, se apresenta para ele. E ele vai enxergar talvez alguma coisa que você não está enxergando. Por que eu falei que utilizando essa estratégia aí poderia dar certo, né? Mas assim, levaria um tempo maior e demandaria de algumas outras coisas. Você vai demandar do quê? Você vai ter que contratar mais. Você vai ter que aumentar o seu espaço físico. Por conta do quê? Se você não vai alterar o preço, você vai ter que ter um giro maior de carro. Aí, tendo um giro maior de carro, você pode não mexer, porém vai entrar mais carro e você vai fazer mais serviço. Só que isso daí vai demandar mais colaboradores, vai demandar. Se você tem um espaço físico reduzido, você vai ter que aumentar o seu espaço físico, você vai ter que comprar mais ferramental, porque você vai ter que ter mais colaboradores. Então, entendeu, William, por que o plano e a estratégia ele é importante para fazer enxergar muita coisa? Dá certo? Pode dar, mas desde que você faça. Só que é a melhor estratégia se você entregar para um cara sábio, ou alguém que tem um pouco mais de conhecimento, ou quem já tem uma experiência. Ele vai falar que é a melhor estratégia? Na maioria dos casos, pois bem. Então, isso é o que a gente leva à reflexão, William. Isso daqui é o que o dono de oficina ele tem que começar a entender, né? Que é o quê? É a questão lá, quando você compra um equipamento, esse equipamento, ele é um valor investido para ou aumentar um tipo de trabalho na sua oficina ou melhorar uma eficiência, só que está sendo um valor investido. Então você vai ter que retornar. Esse dinheiro não está ali do nada, ou você vai se matar para você comprar aquela ferramenta. Não, você tem que fazer um planejamento para aquele investimento retornar para a empresa. O dinheiro da empresa não é seu. O dinheiro da empresa é da empresa para você fazer a gestão, para você administrar da maneira correta. Você tem a sua parte do Prolabore. Então, você comprou um equipamento, vai ter que retornar. Você vai fazer uma alteração, você vai criar uma estratégia, que é o que a gente está falando. Então, isso daí é passível de você pensar. Agora, eu vou deixar o William fazer o restante das perguntas. Não sei se o William esperava que eu falasse que não, né? Mas eu trouxe com clareza. Dá, mas isso daí vai demandar um bom plano, uma boa estratégia, uma execução muito bem feita, o que de uma certa forma seria demandaria mais trabalho, mas tem uma outra forma que pode se tornar muito mais eficiente. Na verdade, eu desconfiei que poderia ter sim, só que eu não fazia ideia por onde seria. Assim, eu falei, meu, deve ter algum jeito, só que com certeza é muito mais trabalhoso, porque igual você falou, você vai ter que montar uma estratégia. Você provavelmente vai ter que aumentar colaborador, espaço físico, porque você não quer aumentar o seu preço. Mas aí você quer uma estratégia que está dentro da mecânica da mente, por exemplo, que é a hora quando você começa a agregar valor para o cliente. Valor é diferente de preço, lembra disso. Você não está aumentando seu preço, mas você está agregando valor para o cliente. E você consegue manter o preço da mão de obra, o preço da sua margem ali. Só que aí o que você falou acabou, para mim, indo um pouquinho para o outro lado. Só que aí você atende mais carros, e a ideia aqui é diminuir a quantidade de carros. Olha como fica ali meio que naquela corda bamba, ali, naquela balança um pouco É que a mais. pergunta que você fez, né? Por exemplo, você me deu um campo de jogo. Eu Não, criei um não. plano e uma estratégia no que não pode mexer no valor, né? Exato. Por isso que eu falei, a pergunta é, dá para você ganhar mais sem mexer no valor, beleza?
Só que aí agora entra aquele ponto que a gente falou, mas eu não quero ficar aumentando o número de clientes. Aí, meu, é onde a gente começa, que aí você falou, você pensa numa estratégia, traz para alguém ver. Você que está ouvindo a gente, traz para o Eduardo na mecânica da mente, que ele vai te mostrar isso aqui. Eu sei que tem um aluno, eu só estou na dúvida se é quem eu estou pensando para não confundir, não vou falar o nome. Tinha um espaço onde cabiam, acho que 4 ou 5 carros. Falou com o Eduardo, fizeram uma limpeza, não precisou se mudar e o espaço começou. Ah, não, ele mudou. Não, cabia 4, 5 carros. Eles fizeram umas limpezas, algumas organizações com o plano, manteve no mesmo lugar e começou a entrar mais um ou dois carros, conseguiram colocar mais um ou dois elevadores lá, se eu não me engano. Eu só não lembro se foi um aluno lá de Minas ou se foi um aluno aqui do Rio, mas enfim. Então, é possível, só que a ideia aqui é você diminuir. E como que você faz isso? Diminuindo a quantidade de clientes, com a estratégia certa que o Eduardo pode te passar. Para quem quiser saber, Provérbios 18 fala: os planos realizados mediante a sábios conselhos têm bom êxito. Mesmo na guerra é necessário uma boa estratégia. Então, está falando de plano, estratégia e uma situação. Né? Se a gente transferir isso, né, para o nosso dia a dia, a nossa guerra, né, entre aspas, que não é guerra, a gente tem que transformar a nossa oficina num ambiente de paz, seria ali o pátio da oficina. Como que a gente pode? Tem que ter plano, tem que ter estratégia, tem que ter execução. Du, para você poder ter isso, é um plano, estratégia, você tem que estar, a palavra que eu usar é municiado, mas é cercado de informações, dados e informações, preparado, isso. E dessas informações, uma delas é o controle financeiro. Então, assim, o quão importante é você ter um bom controle financeiro da oficina para você poder tomar essa decisão de aumentar o seu valor de mão de obra, que é o caminho um pouco mais rápido, né, para você poder aumentar o seu faturamento, né, aumentar seu ticket médio e diminuir a quantidade de clientes. Porque senão você pode dar um famoso um tiro no escuro e acertar seu próprio pé, né? Se você quiser aumentar o preço assim, vou aumentar agora e tô nem aí. Aí vamos partir para o princípio de tudo. Né? Aquilo que não é medido não pode ser gerenciado, certo? Não pode ser observado, não pode ser analisado. Aquilo que não é medido não pode ser analisado. Então, para a gente entender isso, você viu que a primeira coisa que a gente fez ali no início do podcast, para e analisa qual é o tipo de cliente que você tem. Segundo, para a gente fazer o plano e criar estratégia para isso, é necessário o quê? Ali já foi a primeira parte. A segunda parte é você ter o controle de saber quanto é que você fatura. Como é que eu vou falar de aumentar faturamento se eu não sei quanto eu faturo? Não tem lógica. Aí vira a Dilma, né? Qual que é a meta? Não tenho a meta. Mas aí a gente dobra a meta, que aí quando a gente atingir, a gente dobra a meta. Aí não existe, né? Então não pode ter essa estratégia aí dessa frase célebre dessa pessoa, né? Então, assim, se a gente vai melhorar o nosso faturamento, eu preciso saber quanto é que ele está sendo hoje. E o outro ponto, William, que é um ponto extremamente importante também para basear, para ter um plano, para ter para ter uma estratégia, vai ser necessário fazer o quê? Saber quanto é a quantidade de carros que passa dentro da sua oficina. Lembra? O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Como que você vai saber se você está atendendo menos carro e faturando mais, se você não sabe faturamento, se você não sabe o número de carro que passa na sua oficina? E não vale no chute. Não vale no sensaçômetro. Você conhece o sensaçômetro? O sensaçômetro faz parte ali do PDC, né? Do preço do coração. O sensaçômetro, assim, eu acho que assim, eu atendo mais ou menos ali uns 80 carros no mês. É o sensaçômetro. Eu acho que não vale, né? Eu acho que gira uns 4, 5 carros por dia na oficina e ele faz um cálculo. Não, você tem que ter claro isso. Então, você precisa saber quanto é que a sua oficina está faturando, quantos carros passam dentro da sua oficina. Aí você tem já
o cruzamento ali, né? É a mesma coisa, William, de você pegar assim, eu quero saber quanto está gerando de consumo no veículo para saber se o carro está gastando ou não, né? Aí, o que geralmente nós, como técnicos automotivos, nós recomendamos? Tem carros que tem ali o display com o marcador ali do consumo médio de combustível. Mesmo tendo o display, o que é o mais correto? É você deixar o carro chegar bem no talo da reserva, você abastecer, você ver a quantidade de litros que entrou dentro do tanque, você zerar ali o odômetro e você marcar a partir dali, você fazer aquele cruzamento das informações. Aí você fez de forma mecânica, você tem ali no display, a digital, seja lá o seguinte, e aí você faz o confronto para você saber. Né? Na maioria dos casos, esse daqui não consegue trazer uma eficiência muito boa. Essa outra aqui traz. Então, você usa o raciocínio lógico para isso. Você faz o cálculo correto. Aí, depois que você faz isso, é que você vai poder chegar. Aí a gente parte para as análises. Ou se você tiver ali, né, um aparelhinho ali, como se fosse um recipiente de uma bomba de combustível, que você elimina o do carro, você liga, coloca 1 litro e você roda até a hora que acabar, você vai saber quanto aquele carro vai estar fazendo por litro de combustível. Você vê que o que você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Então, é necessário que o dono da oficina ele comece a pensar justamente isso, para criar um plano, criar uma estratégia. Lembra, William, que a gente vem falando e a gente bate muito aqui. O dono da oficina, a dona da oficina, ela tem que entender que, assim, enquanto ela estiver ali no cofre do motor, só querendo saber de resolver carro e deixar de lado a parte administrativa e a parte empreendedora ou a parte de dono de empresa ali, fica difícil de mudar algumas coisas, fica difícil da gente trazer, né? As estratégias, quem é aluno da mecânica da mente sabe, né? Esses dias o Thiago mesmo falou, não sei se você ouviu, não sei se você estava presente no dia que ele falou, velho, eu não tinha noção disso. E assim, eu fiz a estratégia que o Eduardo fala ali na aula de vendas, e nossa, você é doido. Assim, mudou muito a porcentagem aqui, né, do faturamento e da margem de lucratividade da minha oficina. Eu não tinha noção disso, só vivia ali igual um louco. Ele trouxe a clareza, e aí, ó, William, trouxe a clareza, a consciência. Fez um plano, criou uma estratégia e executou. Aí é o que eu falo do provérbio 18. Ele recebeu um conselho sábio. Não estou falando que eu sou o sabichão, não sei o que, não. A gente estudando ganha sabedoria, ganha experiência, a gente aplica, tem resultado. Aí a gente compartilha isso com eles, aí expande. Mas assim, se ele ficar sabendo, não criar um plano e não executar, vai trazer resultado? Só a consciência é o suficiente? Não. Aí vai ter necessário consciência, plano, estratégia, execução. Aí, fogo na bomba. Mas não é só em Osasco, é em qualquer lugar do país. Não é só em Osasco, é em qualquer lugar do país, qualquer cidade que você aplicar ali o plano, né? Consciência, planejamento, estratégia. Aí a gente entra com parênteses, conselho sábio, e aí obtém o sucesso, certo, William? Então, é necessário fazer isso aí. Então, baseado em cima daquilo que você pegar, você saber a quantidade, né? Olha aí, ó. Quando no meu, aí o Carlão, aí fica assim, acontece isso, aí você fica com mais desejo ainda de aprender mais para aplicar mais, porque é onde os resultados vai aparecendo, quando vê, aí a colheita é farta. Isso é claro. Então, vamos lá. Você quer mudar a estratégia, você quer mudar o plano, a estratégia, ter um bom resultado, você vai ter que saber quanto é que você fatura, quantos carros passam por mês na sua oficina, né? Olha lá, vai pra cima e pau no gato. E Du, a gente falou que, legal, vamos monta esse plano, monta estratégia, executa, para você poder medir e poder alterar depois, né? Só que assim, igual você falou, a colheita é farta. Ótimo. Se
Se né? executado, a colheita é farta. Como que foi para você? Qual que foi o seu sentimento quando você começou a analisar na Tagma e você viu que você atendia mais ou menos? Eu vou chutar aqui porque eu lembro que você falou, eu não lembro de cabeça. Você atendia mais ou menos uns 110, 120 carros por mês. E hoje, quando você começou a diminuir esse número de carros e você tinha um faturamento de X, acho que você faturava aí por um ticket médio de R$ 1.000 por carro. Você começou a diminuir essa quantidade de carros, que hoje você atende, se eu não me engano, entre 60 e 75 carros por mês na Tagma, só que o seu ticket médio mais do que dobrou. Como que foi esse sentimento de, meu, eu estou trabalhando menos e estou vendo mais a cor do dinheiro agora? Ó, então vamos lá, o William. O Carlão até colocou um negócio aí que eu também tava. A gente falou hoje de provérbios. Então, o que que aconteceu, William? Assim, sempre a gente teve aqui um controle que a gente não sabia era interpretar nem o faturamento e nem a quantidade de carro. A gente não sabia, tanto eu quanto a Roberta. Aí, o que que acontece? Quando a gente realmente teve isso daí, assim, mais ou menos em 2017, a gente pegou isso daí, atingia, tipo assim, essa quantidade de carros, né? E aí, o que que a gente analisou? A gente analisou que no final, meu, a gente faturava ali média de 45, 50, 55, estourando R$ 60 mil. Lá em 2017. 100, vamos colocar uma média de 100 carros faturando isso, né? Se você for analisar hoje, fica muito claro, né? Pô, entrava carro pra cacilda, né? E por isso que não via cor do dinheiro, tinha alguma coisa de errado. 100 carro e, e 45, 50 mil de faturamento, aí tinha alguma coisa de errado nisso daí. Aí foi onde a gente começou a estudar, aplicar, trazer. Carlão falou um negócio aí, ó, extremamente importante, ó. Sem dar jeitinho. Não é fazendo o que é errado. Deixa eu só achar o outro aqui que foi uma bomba esse daqui, ó. Ó, aqui o Provérbios de hoje, né, diz assim, ó, dois pesos, duas medidas. Pesos adulterados e medidas falsificadas são desonestidade abomináveis ao Senhor. Então, assim, como que a gente pode trazer a estratégia certa para que a gente não seja o que o Carlão falou aí? Não pode dar jeitinho. É agir da maneira correta, é ter o plano certo, é ser honesto, e aí você consegue. Aí foi o que a gente começou a aplicar, né? Querendo ou não, William, eu precisei fazer um negócio que é muito difícil para dono de oficina fazer, né? Porque a gente tem, assim, a maioria dos donos de oficina tem um apreço muito grande pelo cliente, mesmo que seja um cliente ruim, ele cria. Eu vou trazer essa conotação, mas eu espero que vocês me entendam, né? A gente tem eles como um bichinho de estimação. O bichinho de estimação, eu estou falando, é pelo carinho, né? Pelo carinho, pelo. Meu, a gente quer atender, a gente não quer perder ninguém. Só que tem bichinhos de estimação que aproveita, por exemplo, né? Eu tô com um aqui que ele entrou e ele falou assim: agora eu tenho os humanos de estimação, né? A gente trabalha para ele. Pet shop, olha só, pet shop, é não sei o que, é ração que tem que comer não sei o que, qualquer coisinha o bichinho tá estressado, é não sei o que, leva uma vida boa do caramba. A gente tem que entender que às vezes a gente tem cliente que é justamente isso, ele tá sugando da gente, mas a gente ainda, oh, que bonitinho você, né? Mas para mudar essa estratégia, aí vai ter que começar, vai ter que dar uma peneirada. Vai ter que dar uma peneirada, vai ter que entender quem realmente tá te sugando, quem não tá te sugando, deixar de lado para você atender aquele que honra. E aí sim, trabalhou, mudou a estratégia, atendeu melhor, prestou melhor serviço, com melhores condições de trabalho e tudo mais. Aí você consegue alterar o valor e você começar a equalizar isso, né? Aumentar o faturamento, diminuir a quantidade, né, de atendimento aos veículos e aí sim se tornar um negócio muito interessante.
Meu Deus do céu. Assim, William, a primeiro momento é ruim. Não é legal a gente dispensar cliente, né, que de uma certa forma eles vieram até nós. É assim, por quê? Porque você vai ficar aquele sentimento de que você está rejeitando ele. E ninguém gosta de ser rejeitado, nem nós mecânicos, nem nós donos de oficina, a gente gosta de ser rejeitado. Quando um cliente fala nós para não, é rejeição. Isso de uma certa forma dói. Uma rejeição, ela vale muito mais do que 10 clientes que aplaudem o seu serviço. Pode prestar atenção nisso. Aquela dor da rejeição, quando o cliente fala assim: ah, não, meu, seu valor ficou muito fora, não. Não, 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 vou procurar outro lugar para fazer um orçamento. Meu, isso dói na nossa alma. Quando você começa a entender quem é que você cuida, quem é que você trata, o tipo de cliente que você quer, depois que você desenhar e você for, aí você vai tirando esse sentimento. Não é que você está rejeitando. E não é que quando o cliente fala não para você, você é rejeitado. Você vê como a mente muda hoje? Aí você vai começando a entender que aquele cliente que falou não para você tem a oficina certa que vai atender. Tem alguém que quer atender aquele tipo de cliente. Como também você está abrindo espaço, você não está rejeitando. Né? Para quem vai criar um compromisso sério, um relacionamento, um namoro, você não fala assim para todo mundo. Aí é o quê? É muito não para pouco sim. Meu, essa foi, hein? É muito não para pouco sim para quem quer ter um relacionamento sério. O dono de oficina vai ter que mudar a mente, então vai entender que às vezes vai ser necessário muito não para pouco sim e buscar outros que você vai falar mais sim e não será atraído para quem você quer falar não. Williams, meu, se o cara assistir esse nosso bate-papo, esse podcast aqui, se o cara assistir umas 3, 4 vezes assim, ó, e entender isso que a gente acabou de passar, cê é louco. Então, viu a importância aí, né, William? E se entrar Exato. para a mecânica da mente, então, vai É isso que ficar eu vou mais falar claro agora. ainda. Vai. Edu, para quem ainda não é aluno da Mecânica da Mente, que a próxima turma está próxima de abrir, mas a gente ainda não vou dar muito spoiler agora. Quem está chegando aqui agora e, cara, beleza, eu preciso começar a medir, eu preciso começar a entender para poder começar a tomar algumas medidas. Legal. Só que, assim, ele pode cometer alguns erros nessa hora. E para evitar esses erros, quais seriam pelo menos 2 erros muito comuns que ele pode cometer na hora de fazer uma aferição? Ah, quantos clientes eu atendo? Você já comentou um pouco sobre isso, mas só para deixar bem claro, o que ele deve evitar de não cometer, né, que seria um erro, na hora de fazer isso, para que ele possa aumentar, sim, o ticket médio dele, para que ele possa aumentar o faturamento dele, diminuir a quantidade de clientes. Muito bem, William, né? Ele, acho que assim, seria mais ou menos uma dica, né? A questão do erro, né? É você deixar de fazer isso. Não adianta você anotar num caderno alguma coisa. Tenha um sistema de gerenciamento, tem um sistema ERP ali e outra. Todo carro que entrar na sua oficina, você cadastra. Né? Não tem aquele negócio de, entrou um carro para trocar uma lâmpada, não vou cadastrar. Não, cadastra, porque você disponibilizou de um tempo para trocar uma lâmpada dele e você cobrou do seu cliente. Então você precisa colocar no seu sistema, porque aquele valor da lâmpada com aquele carro vai estar entrando naquela sequência. Aí você vai ter um número real de carro dentro da sua oficina para você fazer o quê? Fazer justamente esse controle aí. Então, analisar, William, ter o controle certinho dos números para não ficar assim. De uma certa forma, se você for ver esse tempo que você levou para trocar essa lâmpada, ele diluído com os outros serviços, ele pode fazer uma grande diferença. Atender um cliente para trocar uma lâmpada, às vezes se torna muito mais interessante você atender esse cliente aqui do que atender um determinado tipo de carro a um determinado tipo de cliente. Porque essa lâmpada, o cara gostando do seu atendimento, gostando ali, mesmo que você cobre
gostando do seu atendimento, olhando o seu serviço, olhando a sua prestatividade, ele vai se sentir atraído em fazer outros serviços com você. Cliente bom, se você for analisar, William, ele não aceita nada de graça. Cliente bom, cliente que é bom, não aceita nada de graça. Esse é um princípio muito forte para entender o tipo de cliente que você quer. Sanguessuga não é bom cliente. Cliente sanguessuga não é bom cliente, né? O cliente que ele quer pagar por uma lâmpada é porque ele sabe o valor, né, de uma lâmpada. Ele sabe que você comprou aquela lâmpada, você pagou, você honrou com o seu compromisso de pagar aquela lâmpada e você não pode entregar ela assim, a não ser por um motivo. O cara já é cliente, ele passou lá e você fala, velho, você sempre fez serviço comigo, eu quero dar essa lâmpada de presente para você. Fechou? Aí você vê, William, como o motivo e a situação é diferente? Muda. Então essa é a mentalidade que tem que ter. Cliente bom não gosta de receber nada de graça, ele gosta de valorizar o serviço. A não ser que você tenha todo um relacionamento e você vai presenteá-lo. E o poder que tem, às vezes, o presente abre porta. Então, o resumo que eu diria é: não abra exceção e documente, porque se você abrir exceção de não documentar esse cliente, você pode... É isso. Edu, para a gente encerrar aqui hoje, qual que é a frase do podcast de hoje? Putz, essa frase, nossa, teria tanta coisa aqui para falar, William. Meu Deus, cadê aqui o que eu ia falar aqui, ó? Cadê o abençoado aqui, meu? Não, vamos fazer isso, né? Vamos deixar o seguinte, né? Busque o conhecimento. Não, acho que a frase fica melhor aquela ali, né? Tenha consciência. Crie um plano. Trace uma estratégia. Mostre para quem é sábio, para quem já tem experiência e execute. Não saia dessa linha de maneira nenhuma. Pensa, consciência, plano, estratégia, sabedoria, execução. Acho que fica aí essa reflexão aí para o dono e para a dona de oficina aí nessa manhã, William. Beleza. Eu quero agradecer. Tem só mais um negócio. A gente está aprendendo lá com os alunos que estão fazendo a mecânica da mente premium, que a gente está estudando o que Provérbios pode ensinar a gente no nosso dia a dia como empresa. A gente descobriu que Deus precisou da sabedoria para construir o mundo. Se Deus precisou da sabedoria para construir o mundo, por que muito dono de oficina está construindo ela sem sabedoria? Vai dar certo? Não. Pega essa tijolada agora. Putz, essa foi uma caixa de ferramenta com um monte de coisa dentro na cabeça do dono da oficina. Exatamente. Gente, eu quero agradecer todo mundo que participou aí hoje, entrou. Carlão participativo, bastante participativo, com seus ensinamentos também nos comentários. E se você quer saber algum assunto, manda pra gente nos comentários que a gente prepara um podcast sobre isso, beleza? O podcast é aqui para vocês, para ajudar você a organizar a sua oficina e lucrar mais em 90 dias. Du, muito obrigado. E você me lembrou de uma coisa que depois do podcast eu mando no particular. Fechou. É nóis. Então, Deus abençoe, ótimo dia para vocês, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a vossa vida, não só hoje, mas sempre. Tenha um dia abençoado. Valeu, aquele abraço. Viu, gente? Até terça que vem. Bom feriado.